Você já reparou que parece que o mundo aplaude o sofrimento? Se você não está cansado, exausto, sem tempo para nada, parece que você não está fazendo o suficiente. A gente cresceu ouvindo frases como "Fulano trabalha como um condenado", e isso era dito como um elogio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: desde quando condenado virou medalha de honra? Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que trabalham dia e noite, se matam de tanto esforço, mas continuam frustradas, endividadas, sem realizar os sonhos que realmente importam? O problema não é a falta de trabalho. O problema é a falta de direção. E eu quero mostrar algo que mudou a minha vida. Dificuldade não é sinônimo de sucesso. Essa masterclass não é sobre trabalhar menos, mas sobre trabalhar melhor. Sobre entender onde colocar sua energia, como respeitar os seus limites e como transformar esforço em resultado real. Se você já se sentiu assim, preso numa roda de hamster da vida, correndo sem sair do lugar, essa aula é para você. Antes de iniciar, eu gostaria de contar uma cena que eu nunca esqueci. Teve uma época da minha vida em que eu acreditava que quanto mais eu me matasse de trabalhar, mais rápido eu ia vencer. Eu acordava cedo, dormia tarde, pulava refeições, ficava dias seguidos sem descansar. Sabe aquela sensação de que se você parar, o mundo vai desmoronar? Era exatamente isso. Eu lembro de uma noite específica. Eu estava na frente do computador, exausto, tomando o quinto café do dia, olhei no relógio, quase 3 da manhã, e eu pensei, eu tô destruído, mas pelo menos eu tô no caminho certo. Só que eu não estava. Eu estava totalmente enganado, porque apesar de todo esse esforço, eu não vi o resultado. Era como correr numa esteira, gastava energia, mas não saía do lugar. E foi aí que eu entendi. O problema não era a falta de esforço, era a falta de direção. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre como transformar esforço em resultado real, sem se matar no processo. Se esforço fosse medida de sucesso, o pedreiro seria bilionário e o agricultor seria a capa da Forbes. Não são, porque o esforço bruto, sozinho, não garante nada. O que garante é a direção. Pense num hamster correndo dentro daquela rodinha ali de ferro. Ele corre como um louco. A velocidade impressiona, mas no fim ele está no mesmo lugar. E é assim que muita gente vive. Acorda cedo, enfrenta trânsito, trabalha até tarde e no fim do mês a sensação é não sair do lugar. Agora deixa eu te contar o segredo das pessoas bem-sucedidas. Elas sempre perguntam: existe um jeito mais fácil de fazer isso? E quase sempre existe. Mas como a gente foi treinado a acreditar que valor está no sofrimento, a gente ignora a resposta. Faz uma conta comigo. Se você perde 2 horas por dia fazendo algo que poderia ser feito em uma, no fim do ano, você jogou fora aí umas 700 horas da sua vida. Sabe o que dá para fazer em 700 horas? Aprender uma língua, abrir um negócio, escrever um livro, cuidar da saúde, mas muita gente troca esse tempo por ficar batendo cabeça. Quem não sabe, sofre. Quem aprende, encurta o caminho. É como andar no escuro. Você tropeça, se machuca. Aí alguém acende a luz e você descobre que sempre existiu um atalho ali. E aí o que é que acende essa luz? O conhecimento. Por isso eu sempre digo, se conhecimento parece caro, experimenta a ignorância. Ela custa muito mais caro. Sucesso exige esforço. Ninguém chega lá sem dar a cara a tapa. Mas esforço sem consciência é suicídio disfarçado de produtividade. A vida não é um tiro de 100 metros. A vida é uma maratona. E ninguém termina uma maratona se gastar toda a energia nos primeiros quilômetros. E um dos maiores erros das pessoas é confundir o essencial com o secundário. Você já viu alguém arrumando a gaveta da cozinha enquanto a casa inteira pega fogo? É exatamente isso que acontece no dia a dia. O segredo é simples. Faça primeiro o essencial. O resto, se sobrar energia, você resolve. Pensa na sua energia como dinheiro. Se você gasta em bobagens, nunca vai sobrar para investir em algo grande. R$ 1 perdido você recupera amanhã. Mas uma noite mal dormida pode custar semanas de produtividade. É por isso que o que diferencia os grandes não é só a disciplina, é saber onde investir energia. Limite não é fraqueza, limite é bússola. Ele mostra até onde você pode ir sem se destruir. O corredor que respeita o ritmo no começo da prova chega mais longe do que o apressado que quebra no meio. Quem não tem objetivo claro se perde na primeira curva. E quando não existe visão, qualquer dificuldade vira deserto. Mas quando você tem a clareza, os obstáculos viram pedágios. Você paga e segue a viagem. Trabalhar como um louco uma semana e parar na outra não adianta de nada. O segredo é ritmo, constância. Sucesso é maratona, é manter o passo firme sem parar. Nem rápido demais, nem lento demais. O bastante para não parar nunca.
Quer um truque prático? Crie metas diárias pequenas. Metas grandes, elas vão desanimar você. Metas pequenas, elas dão um combustível na sua vida. Cada vez que você cumpre uma, o cérebro libera dopamina. É a sensação do progresso. E progresso é viciante. Você não precisa sentir que chegou ao fim do dia, mas precisa sentir que avançou um pouco. No fim, a questão é simples. Trabalhar duro não é errado, mas trabalhar duro sem direção é burrice. Você não precisa ser mais um condenado da vida moderna. Precisa ser alguém que administra o esforço como administra dinheiro. E investe onde gera retorno. Eu quero te deixar com essa reflexão. Você está trabalhando para viver ou viver para trabalhar? Porque a resposta a essa pergunta vai definir a qualidade da sua vida. E eu quero terminar essa aula contando uma última cena. Alguns anos depois daquela fase em que eu me matava de trabalhar, eu finalmente aprendi a mudar a forma como eu usava a minha energia. Eu comecei a separar o que era essencial do que era só distração. Comecei a respeitar os meus limites, a perguntar, existe um jeito mais fácil de fazer isso? E aos poucos, a minha vida começou a mudar. Eu lembro da primeira vez que fechei um projeto grande, sem ter virado noites, sem estar destruído fisicamente e mentalmente. Eu olhei no espelho e pensei, então é possível chegar lá sem me matar no processo. E essa é a virada que eu quero deixar com você. Você não precisa ser mais um condenado da vida moderna. Você pode sim ter sucesso, mas do jeito certo. Com esforço, sim, mas também com direção, consciência e equilíbrio. E aí eu volto à pergunta que abriu essa Masterclass. Você está trabalhando para viver ou viver para trabalhar? A resposta que você der a essa pergunta vai definir a qualidade da sua vida. Obrigado pela sua presença.